Olá pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez e conforme prometido, toda semana trazendo para você novas aulas com temas sempre interessantes e polêmicos do direito constitucional. Então hoje nós vamos falar da extradição. Quais são as regras, quais são as exceções? Fica por aí porque eu já estou voltando. Um tema comum dentro das provas de direito constitucional é ser cobrado a extradição. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. A extradição ela tem a sua base legal lá no artigo 5º da Constituição, incisos 51 e 52. Muito bem, professor, mas o que é extradição? Extradição, pessoal, é um processo. É um processo no qual um Estado, um país, solicita de outro país que entregue uma pessoa. Essa pessoa ela pode ter cometido um crime ou ser suspeita de ter cometido um crime ou pode ter sido condenada já pela prática, de um crime. Veja bem o que eu estou falando, crime. O direito internacional entende, que nenhum Estado é obrigado a entregar a pessoa. Por quê? Porque o Estado tem a sua soberania. Então a entrega dessa pessoa é um ato de soberania e tem que obedecer a algumas regras. Tá? As regras atualmente para você extraditar uma pessoa estão lá na Lei da Migração, Lei 13.445 de 2017. Até pouco tempo atrás eu trabalhava com esse mesmo tema, nessa mesma aula, e eu falava no Estatuto do Estrangeiro. Você pode, se é um aluno que já vem estudando há algum tempo, você vai lembrar, poxa, professor, o Estatuto do Estrangeiro não existe mais? Não, ele foi revogado e substituído pela Lei da Migração. Tá ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos começar esquematizando. Vamos colocar aqui no quadro o que costuma cair nas provas para você, com certeza, ter um bom desempenho. Primeira coisa que você deve saber, que extradição tem a ver com cooperação. Então, é uma cooperação internacional, no qual um país, solicita e obtém do outro a entrega de uma pessoa. Detalhe, essa pessoa ela pode ser apenas acusada. Não há necessidade de ter uma condenação. É claro que também pode ser condenada. Tem muitos casos de traficantes, por exemplo, que o processo está correndo, a pessoa ainda não está condenada, mas já existe o pedido de extradição. Então é tanto acusada quanto condenada. O processo, então, ele pode estar na fase de instrução, olha que importante isso, instrução processual, ou pode já estar na fase de cumprimento da pena. Então eu posso já estar cumprindo a pena, eu posso ter uma solicitação de cumprimento da pena em outro país, ou pode ser para apenas você realizar a instrução. Ok? Nós temos basicamente dois processos de extradição. E aí você já vai observando aqui a nossa aula e pensando nas questões de prova. E como é importante a gente pensar numa questão de prova, Então a extradição, pessoal, ela pode ser ativa, olha que importante, ou ela pode ser passiva. Você observa aqui o ativo e o passivo. O que você acha? Essa extradição do artigo 5º, 51 e 52, ela é do tipo ativa ou ela é passiva? O que você acha? Então ela é ativa ou ela é passiva? Se cai na tua prova isso, você imagina, poxa, eu nunca ouvi falar que tinham dois tipos. Eu até sabia as características, mas e aí, pessoal? Será que a extradição essa do artigo 5º, ela é ativa ou é passiva? Então a extradição ela é ativa quando o Brasil solicita. O Brasil solicita. E ela é passiva quando o Brasil é solicitado. O Brasil é solicitado.
E a nossa extradição do artigo 5º, incisos 51 e 52, ela entra exatamente aqui. O Brasil ele é solicitado a enviar uma pessoa. O Brasil é solicitado a entregar essa pessoa para o Estado estrangeiro promover o processo ou o cumprimento da pena. Tá? Por fim, eu vou colocar aqui para vocês o número da nossa lei, que é a chamada Lei da Migração. Lei da Migração, que é a lei que vai trazer os detalhes para esse procedimento de extradição, é a Lei 13.445, 13445 de 2017. O aluno às vezes fala, poxa, professor, quanto material, quanta coisa para estudar. Eu costumo dizer o seguinte, você não tem noção do quanto é extensa essa lei da migração e do quanto seria muito mais complicado se o teu concurso ele exigisse a lei da migração. Poucos concursos no Brasil hoje exigem você conhecer essa lei. Um deles é o da Polícia Federal. Tá? Então, provavelmente, né, grande parte dos concursos do Brasil não pede a lei da migração. Agora, se o teu concurso pede, além das características da Constituição Federal, você tem que conhecer essa lei. Tá bom? E por último, muito importante, eu vou colocar aqui em cima, é a exigência de reciprocidade. Então vamos colocar assim, ó, exige reciprocidade. O que é essa reciprocidade? É uma via de mão dupla. Então o Brasil ele vai mandar essa pessoa para outro país, desde que aquele país também se comprometa, quando o Brasil solicitar, no caso da extradição ativa, esse país também cumpre o seu papel. Então eu mando para os países que efetivamente no futuro também mandarem para o Brasil as pessoas que ele solicitar. Tá bom, pessoal? Esse slide é bem importante. Eu nem entrei ainda na parte efetiva lá da Constituição, mas ele é muito importante. Para você entender, afinal de contas, o que é uma extradição, tá? Tem termos que são parecidos, como, por exemplo, a expulsão e a deportação. Não vou entrar no mérito aqui do que é uma expulsão, o que é uma deportação. Esse é um assunto lá de direito internacional. Então, deportação é uma coisa, expulsão é outra, e nós estamos falando da extradição. A extradição é um processo de cooperação internacional. Nós acabamos de falar para você que a extradição, ela é um processo de cooperação. Quando você tem uma pessoa que foi acusada ou está condenada por algum crime, tem que existir uma infração penal, tá? Essa infração penal também tem que ter uma pena privativa de liberdade para você mandar a pessoa. Isso tudo são exigências lá da lei da migração. A pessoa que vai ser extraditada, ela vai para participar do processo ou para cumprir a pena. A extradição que nós vamos trabalhar aqui é a extradição passiva, é aquela no qual o Brasil ele é solicitado, solicitam ao Brasil que envie essa pessoa para outro país, e os detalhes da extradição estão na Lei da Migração 13.445/2017. Ok, meus queridos? Vamos mostrar para você o que diz o texto constitucional. Então aqui na tela agora para você, a Constituição. Olha só o 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Regra no Brasil, você não extradita brasileiro. Não extradita, tá? Não existe extradição de brasileiro. Tem exceção? Claro! A exceção é o mais comum na hora da prova. Salvo o naturalizado. Veja bem, a pessoa que inicialmente não era brasileiro, mas que depois adquiriu de forma secundária a nacionalidade brasileira, ela pode ser extraditada sim, se cometer crime comum antes da naturalização. Antes de vir para o Brasil, ela cometeu crime comum. Ou se cometeu o crime de tráfico de drogas, pessoal. Então veja bem, antes da extradição, crime comum. E o tráfico de drogas, ele vai entrar numa regra que pode ser tanto antes quanto depois. Por quê? Porque a Constituição ela não diz aqui se vai ser antes ou depois. Tá? O 52, ele fala que não será extraditado. Quem não será extraditado? Aquela pessoa que cometeu crime político ou crime de opinião. Nesses casos, muitas vezes o Brasil concede o chamado asilo político. Tá ok? 51 e 52
fazendo a leitura, observando o que diz o texto constitucional, para nós agora colocarmos dentro de um esquema. Porque esse esquema que tem aqui no quadro agora, a gente já vai colocar para vocês, esse esquema ele resolve qualquer questão de concurso, tá? Então tá aqui para você o esquema da extradição, nós vamos preencher agora com toda a tranquilidade e calma possíveis. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. O brasileiro nato é aquele que nasceu no Brasil, filho de pai e mãe brasileira. Pode ter nascido no exterior? Pode, né? Pode ter nascido no exterior, desde que pai ou mãe brasileira. Tem uma série de regras. Está lá no artigo 12 da Constituição Federal. Então, para a prova de vocês, para o tema extradição, brasileiro nato, regra, não será. Não será o quê? Extraditado, é lógico. Exceção, não existe. Então, o brasileiro nato, via de regra, ele não será extraditado. Não existe uma exceção para você mandar essa pessoa para outro país, tá ok? O exemplo clássico, notório aqui, é o que aconteceu agora com o Ronaldinho Gaúcho, né? Lá no Paraguai. O Paraguai segurou o Ronaldinho Gaúcho preso lá no Paraguai porque um dos motivos, né, que isso foi explorado pela mídia, é justamente essa regra aqui. O que o Paraguai disse? Eu não vou liberar o Ronaldinho porque se ele voltar para o Brasil, ele não será mandado de volta para o Paraguai. Nem para oitiva, nem para cumprir pena, nem coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o Brasil não extradita os seus brasileiros natos. E o Ronaldinho Gaúcho, sendo brasileiro nato, nunca será extraditado. Ah, professor, então já sei. Eu posso ir para um outro país, cometer um crime, venho para o Brasil, não serei extraditado e ficarei impune. Negativo, não é isso que eu estou dizendo, tá? Se você comete um crime em outro país, sendo brasileiro nato, foge para o Brasil, você pode ser processado e preso, inclusive, no Brasil, pelo crime que você cometeu em outro país, tá ok? Então que fique bem claro isso, não é questão de impunidade, tá? É a regra que nós temos, o brasileiro nato não será extraditado. Se você assistiu uma série do Netflix chamado Narcos, inclusive é um ator brasileiro, né, o Wagner Moura, que é uma série ótima, você vai ver essa série depois que passar no concurso, né, depois que você já estudou todo o conteúdo, sei lá, né, o momento para ver série não é o momento quando você está estudando para uma prova. Mas na série Narcos, observa-se muito bem que o principal medo dos narcotraficantes colombianos era a extradição. Então essa aqui, ó, é uma regra da Constituição brasileira, porque cada país vai estabelecer a sua. Lá na Colômbia não tinha essa regra. Então o medo dos colombianos, dos narcotraficantes colombianos, era justamente a extradição para os Estados Unidos, tá? Então ele tinha esse receio de ser extraditado para os Estados Unidos, porque a Constituição dele não tem essa regra. Inclusive, era uma solicitação que existia na época. Vamos colocar essa regra dentro do texto constitucional. Inclusive, eles tentaram interferir no Congresso, né? Isso lá na Colômbia, para ter esse direito para o colombiano. O Brasil, ele está aqui na Constituição de 88, tá bom? O brasileiro naturalizado também não será, pessoal, porque é brasileiro. Regra, não será extraditado. Agora tem exceção. O brasileiro naturalizado antes da naturalização se cometeu crime comum. Crime comum. O que seria crime comum? Tudo que não for tráfico de drogas, tá? Vamos dar um exemplo, homicídio, vamos dar um exemplo de estupro, tá? Imagina uma pessoa que cometeu o crime de homicídio, matou alguém no país dele, veio para o Brasil, ninguém sabe que ele matou, conseguiu aqui se naturalizar brasileiro, está vivendo aqui no Brasil. No futuro descobre que quem é o autor do crime naquele país, né? Descobre que ele se tornou brasileiro e o país solicita a extradição. O que o Brasil vai verificar? Poxa, você matou alguém, você cometeu homicídio antes de se tornar brasileiro. Então, antes de ser naturalizado, você cometeu crime comum, pode sim extraditar. Está dentro da exceção. E antes ou depois, se cometeu o crime de tráfico de drogas. Então, traficou drogas antes da naturalização, está traficando drogas depois de se naturalizar, né? Se naturalizou brasileiro, é brasileiro naturalizado, está traficando drogas, tem um pedido de outro país, posso mandar. Imagina você,
uma pessoa, um colombiano, um exemplo hipotético, veio para o Brasil, se naturalizou e começou a traficar drogas, né, recebendo drogas da Colômbia para o Brasil. Colômbia, Brasil, Colômbia, Brasil, Colômbia, Brasil. A Colômbia solicita a extradição, o Brasil pode. Mesmo que ele tenha começado no tráfico de drogas depois da naturalização. Ok? Muito bem, pessoal, essas são as regras. Tá? É importante também, muito comum os alunos perguntarem, professor, tráfico de drogas e crime comum, o que seria crime comum? Pela regra aqui, essa regra da extradição é por eliminação, meus queridos. O que não for tráfico de drogas é crime comum. O que não for tráfico de drogas é crime comum, tá ok? O estrangeiro, pessoal. Estrangeiro é a pessoa que não é nato, não é naturalizado, não é nada. É uma pessoa de outro país que está aqui no Brasil. O estrangeiro, regra, sim. O estrangeiro deve ser extraditado. Exceção. A exceção vai ficar quando o estrangeiro não será. Quando que o estrangeiro não será extraditado? Se cometeu crime político ou crime de opinião. Você imagina, né? Um jornalista escreveu uma matéria contrária ao governo, o governo do país dele mandou prender ele porque ele escreveu um texto, porque ele externou uma opinião. E aí manda prender. Isso é um crime contra os direitos humanos, a pessoa não externar sua própria opinião. A pessoa foge para o Brasil, solicitam a extradição, o Brasil diz não. Não. Por crime de opinião nós não extraditamos e ele vai ficar no Brasil, né? E muitas vezes concede asilo político. Tá ok? Então não esqueçam, para o estrangeiro, crime político, crime de opinião não será extraditado. Ok? Essa tabela que está aqui, eu acho ela importante você copiar, colar, desenhar, fazer uma igual em casa, porque ela, pessoal, traz todas as possibilidades de extradição, tá? Não tem nada de extradição que caia numa prova de direito constitucional que não esteja aqui, tá ok? Brasileiro nato não, nunca será, não tem nenhuma exceção. O naturalizado, sim, se cometeu crime comum antes e se cometeu tráfico de drogas antes ou depois. Tá? O estrangeiro deve ser extraditado, é lógico, né? Só que o estrangeiro não será se cometeu crime político ou crime de opinião. Ok? Por fim, eu tenho aqui para vocês alguns casos reais, tá? São notícias que eu tirei da internet. Esse caso aqui foi muito comentado no Brasil. É uma brasileira que foi extraditada porque matou o marido nos Estados Unidos. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu, pessoal. Você pode procurar depois na internet, você vai encontrar toda a história. Muito tempo atrás, isso foi lá em 1997, se não me engano, faz um tempo já, uma brasileira conheceu um americano pela internet. E aqui está a foto deles, né? Ele era um piloto de guerra. Conheceu ele, foi para os Estados Unidos, casou com ele. Quando casou lá, pelas leis americanas, ela adquiriu o chamado Green Card, que é o cartão verde, aquele no qual você pode morar de forma permanente nos Estados Unidos. Então a brasileira foi para os Estados Unidos, casou com o americano, adquiriu o Green Card, está lá morando, né, nos Estados Unidos bem tranquilamente. O governo americano concede para ela, depois de um tempo, a cidadania americana. Concede para ela, né, ela se tornar uma cidadã americana. O que a nossa Constituição Federal diz? Lá no artigo 14. Ela diz o seguinte: o brasileiro que adquirir uma outra nacionalidade, ele perde a nossa. Então veja bem, você é brasileiro, se você adquirir outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Essa é uma regra, que tem exceções. É claro que tem exceções, como por exemplo, no caso de dupla nacionalidade. Você adquire uma originária por causa dos seus pais, seus avós, né? Quando essa naturalização estrangeira, ela é uma condição para você permanecer naquele país, o país só deixa você ficar lá se você se naturalizar naquele estado. Então são exceções, você não perde a brasileira. Agora no caso específico dela, o que aconteceu é que ela já tinha o Green Card. E o Supremo Tribunal Federal, aqui você tem a jurisprudência, ele decidiu que se você já tem uma permanência naquele país de forma legal, você tem um visto permanente, você entra e sai a hora que quer,
você não tinha necessidade de se naturalizar, o que acontece? Você perde a nacionalidade brasileira, tá ok? Isso tá tudo aqui, pessoal, ó. Porque já tendo o Green Card, não há uma necessidade de adquirir a nacionalidade norte-americana e assim sendo, você entra na regra da perda. Ela veio para o Brasil, né? Por que eu estou dizendo que ela foi extraditada? Porque ela matou o marido nos Estados Unidos e já na sequência pegou um avião e veio para o Brasil. Ela tinha sido minha aluna e ela assistiu essa videoaula e outras, né? E pensou assim, poxa, brasileiro nato não será extraditado. O professor falou, tô brincando, tá, pessoal? Claro que eu tô brincando. Isso aí foi lá em 97. O que acontece? Ela imaginou assim, não, brasileiro nato não é extraditado, eu vou para o Brasil, porque eu não vou ser mandada de volta para os Estados Unidos. Até posso cumprir a pena, vou cumprir a pena lá no Brasil. Só que ela esqueceu desse detalhe, que quando você adquire outra, você perde a nossa. Tá ok? Então esse aqui é um tema muito interessante, é um tema de extradição, juntamente com nacionalidade. Aqui na tela tem a jurisprudência, eu acho que você deve dar um pause, você deve dar um print, você deve ler essa jurisprudência, tá? É o primeiro exemplo que eu trago de uma brasileira que foi extraditada. Aconteceu na época, aqui no Brasil, notícias, pessoal, totalmente erradas na mídia. Tava assim, alguns sites, né? Brasileiro nato é extraditado pela primeira vez. Brasileira nata, e é nata que se fala, tá? Parece estranho, né? Brasileira nata é extraditada pela primeira vez. E aí você imagina, um brasileiro nato não pode ser extraditado, não tem exceção. Não, na verdade ela era brasileira nata. E aí vem mais uma questão de prova também. Brasileiro nato pode perder a cidadania? Pode perder a nacionalidade? Pode. Mesmo sendo brasileiro nato, é o caso dela, perde a nacionalidade. Tá ok? Então olha como uma questão puxa a outra, né? Tem um segundo exemplo aqui, que é o Cesare Battisti, tá? Que foi extraditado recentemente também, tá? Para a Itália. Esse aqui é um ativista italiano, né? Ele teoricamente cometeu vários crimes lá na Itália, fugiu para o Brasil, deu muito imbróglio, né? Porque um ex-presidente anterior não aceitou o pedido de extradição. Olha o que eu falei lá no início para você. Extradição é um ato de soberania. Cesare Battisti aconteceu o seguinte, o Supremo Tribunal Federal analisou a extradição, disse que estava tudo ok, pode extraditar, mas a última palavra é do presidente da República. Tá? E na época o ex-presidente disse não e enquadrou Cesare Battisti como um crime político. Né? Falou que era crime político e não iria extraditar, e não extraditou, e ponto final. O professor da Itália ficou pé da vida? Ficou, tá? Na sequência, Cesare Battisti, ainda morando no Brasil, trocou o presidente mais de uma vez e finalmente ele foi preso e extraditado recentemente. Tá ok? E por último temos um exemplo um pouco mais antigo, né? Lá de 2008, esse aqui, que é um traficante chamado Juan Carlos Abadia, tá? Foi preso aqui no sul do país e extraditado. Por que eu coloquei esse exemplo para você? Para ver como a gente observa notícias erradas, né? Juan Carlos Abadia, pessoal, foi extraditado. E aqui embaixo, olha só, Ministério da Justiça autorizou a expulsão. Afinal de contas, é expulsão ou é extradição? É extradição, não é expulsão. Então ele foi extraditado. Mais um detalhe importante. A extradição do Juan Carlos Abadia foi para os Estados Unidos. Então, olha só, um colombiano preso no Brasil, extraditado para os Estados Unidos. O cara é colombiano, estava no Brasil e foi mandar. Então, significa que você não precisa mandar para o país dele, é para o país que solicitou a extradição. Os Estados Unidos solicitaram e o Brasil mandou o Juan Carlos Abadia. Tá ok, pessoal? Tema muito importante, muito legal, né? Da gente trabalhar aqui no direito constitucional. Assim sendo, eu fecho mais uma aula, né? Feita com todo amor e carinho para vocês. E você que gostou, curte ali a nossa aula. Eu acho importante ter uma curtida, dá um likezinho e se inscreve também no nosso canal, porque toda semana eu tenho novas aulas, sempre com temas importantes para você fazer aí a sua prova de concurso. Ou para você estudar, ou para você aprender simplesmente, né, as coisas aí, os temas da Constituição Federal. Beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.